Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É uma breve palavra, mas cheia de Deus para nossas vidas. Romanos capítulo 8 diz assim. O título diz Vida através do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que o mundo não pode receber. Mas louvo a Deus porque aqueles que amam a Jesus, que têm o Filho, têm o Pai e têm também o Espírito Santo. E o texto começa dizendo assim, portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu estava lendo esse texto pela manhã, fazendo um devocional, e eu me deparei com esse texto maravilhoso, que me enche de alegria o coração, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para os que andam seguindo a vontade de Jesus, não aqueles que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui eu entendo que quando nós decidimos andar segundo a carne, a nossa alma, ela nos quebra. Porque a nossa alma, ela inclina para a natureza humana, ela inclina para os sentimentos humanos. E a gente começa a nos condenar, a gente começa a nos lembrar de coisas que passaram. Nós começamos a nos lembrar de situações que já foram até resolvidas, e aí começamos a ficar abatidos. Aí vem a palavra de Deus e nos diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Versículo 2: porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida libertou da lei do pecado, da morte. Porque o pecado nos condena à morte, mas a lei do Espírito nos dá vida. Portanto, que fora impossível a lei por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e por causa do pecado, na carne de Deus condenou o pecado. Porque a justa exigência da lei fosse satisfeita em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para o desejo da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para o desejo do Espírito. Aqui está uma palavra muito interessante que eu estava falando essa semana sobre inclinar. Quando nós nos inclinamos, aquele que se inclina para a carne está fadado ao fracasso, porque a lei do pecado é a morte, mas a lei do Espírito é a vida. Mas tem pessoas que se inclinam para a carne. Toda vez que nós nos inclinamos para a carne, nós mesmos estamos dando brechas para que muitas coisas aconteçam dentro de nós, até nas nossas vidas. Porque quem vive segundo a carne inclina-se para o desejo da carne, mas os que vivem para o Espírito inclinam-se para os desejos do Espírito, porque a inclinação da carne é a morte, mas o Espírito é a vida
que é paz. Muitos já estão mortos. Está dando nojo. Está dando, sabe? Eu não tenho mais conseguido ficar 10 minutos, 5 minutos nas redes sociais. Nem no TikTok, nem no Instagram, nem nas outras redes, porque, meu amigo, é muito difícil para quem entende a palavra de Deus, para quem lê a palavra de Deus, para quem quer se santificar, para quem quer buscar, para quem quer viver em santidade, para quem quer entender os momentos, para quem quer, sabe, tirar a mente de situações que, enfim, temorizar a pessoa, para quem quer viver uma vida como a Bíblia fala. É complicado quando você passa muito tempo nas redes sociais, porque você só vê miséria, você só vê desgraça, você só vê coisas ruins. As pessoas são perdidas, está uma confusão, você não entende mais nada, você entra e sai confuso, que é muita informação, e informações inúteis que não traz vida, que não traz paz, que não traz segurança, que não traz conforto. É o fim das coisas. Estamos vivendo o fim das coisas, estamos vivendo o fim dos tempos, estamos vivendo o fim de muita coisa importante já está acabando nesse tempo e as pessoas não têm percebido. A família tem sido corroída por dentro. Aos poucos, é uma coisa aqui, é outra coisa ali. Tira a autoridade do pai aqui, tira a autoridade da mãe aqui. Muda um termo na lei. Muda uma coisinha, já que não pode ir pelos meios legais, começa agora, os departamentos começam a mudar algumas questões que sempre foram, sabe, assim, a base da sociedade. Você, por exemplo, vai fazer um título de eleitor hoje, já está lá perguntando filiação, já está escrito lá, 2 pais, 2 mães, sabe, assim, e lá no último, lá na última da fila está escrito assim, pai e mãe. Aí talvez alguém diga, isso é besteira. Não, olha só, inverteram, primeiro pai e mãe, mas não, agora primeiro vem 2 pais, 2 mães, daqui a pouco vai estar um pai e um animal, e a família que Cristo construiu está ficando lá para baixo, lá, e daqui um dia eles tiram. Porque essas pessoas se inclinam para a carne, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que será das famílias daqui para frente, que criam seus filhos, porque a mente deles já estão sendo trabalhada para o futuro que os pais não esperam. E a única saída para os pais é Jesus Cristo, porém os pais têm rejeitado. Eles não têm apresentado a palavra de Deus para seus filhos. Eles têm afastado os seus filhos das igrejas. Eles têm afastado os seus filhos da escola bíblica dominical, dos ensinamentos, da salinha. Tem igrejas aí tops, igrejas abençoadas que tem o departamento infantil muito equipado, mas os pais não têm levado seus filhos. E o sistema está aí, cada dia mais, avançando. Porque é chegado o fim, é chegado o reino do anticristo. Chegará o fim, que Jesus profetizou dizendo que as pessoas dos últimos tempos seriam avarentas, presunçosas, arrogantes, amantes de si mesmo. Ninguém ama mais a ninguém. Ninguém sabe mais o que é certo nem o que é errado. Porque essas pessoas vivem segundo a carne. Porque o coração deles é inclinado para o mal. O coração deles é inclinado para as coisas que não vêm de Deus, para as coisas que afastam. Cada dia mais que a humanidade necessita estar próxima de Jesus, a humanidade se afasta mais e mais. Mas a Bíblia também já diz que
que os perdidos serão como a areia do mar. São muitos chamados, mas poucos serão escolhidos. Versículo 7, por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aí tem pessoas aí dizendo, não, eu amo a Deus, eu não preciso, seguir a Jesus, eu não preciso de uma igreja. A Bíblia está dizendo que aqui, versículo 8, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Entretanto, vós não sabeis na carne, vós não estáis na carne, mas no Espírito, que é o Espírito de Deus, habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, na verdade, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo, Jesus dos mortos, o Espírito Santo, ele também dará a vida a vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morreis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O texto está dizendo aqui que Jesus, ele foi o primeiro. Jesus foi o primeiro. Para que você saiba que há esperança. Para que você saiba que um homem morreu e ressuscitou, o Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Você também será ressuscitado no grande dia. Jesus é o primeiro homem a ressuscitar de muitos que virão. Mas aquele que está no Espírito, a carne já está morta. Por isso, o Espírito Santo nos vivifica. Porque, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer ser filho de Deus? Seja guiado pelo Espírito Santo. Tem um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus fala, olha, vos é necessário vos nascer de novo. E ele não entende. Jesus fala, olha, é necessário vos nascer da água e do Espírito. O vento sopra e não sabe para onde vai, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo, esse tem a Jesus, esse tem a Deus, e esse se deixa ser guiado por Ele. Porém as pessoas não querem ser guiadas por Deus e depois ficam se lamentando, depois ficam se queixando, aí depois eles querem ser curados, depois eles querem ser afagados, depois eles querem ser amados. Mas eles rejeitam o amor, eles rejeitam a paz. Pois não percebeis, não recebeis um espírito de escravidão para viverdes novamente atemorizados, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você que recebeu a Jesus, você que tem o Espírito Santo, você não recebeu o espírito de escravidão, você é livre, eu sou livre. Você pode cantar, cantamos uma canção aqui agora, Jesus eu quero tanto você, vou pegar tuas sandálias, esconder para você não sair, é uma canção de intimidade. Você pode dizer, Abba, Pai, meu paizinho. Você pode entrar no seu quarto, se derramar em lágrimas e dizer a Ele onde está doendo. Dizer, meu Pai, meu paizinho, eu te amo. E Ele vai te ouvir.
Versículo 16, o próprio Espírito testemunha a nosso espírito. Somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Você faz parte da família de Jesus. Nós fazemos parte da família de Jesus. Somos co-herdeiros com Jesus. Jesus herdou o trono, Jesus herdou a glória, Jesus herdou os céus e nós também herdamos através de Jesus. Aí ele fala, mas é claro, se também nós sofrermos com Jesus, se nós sofremos com Ele, para que também Ele seja glorificado. Por isso estamos aqui sofrendo com Jesus, mas sofrer com Jesus é bom, sofrer com Jesus é maravilhoso, porque não há perda. Sofrer com Jesus não há sacrifício, sofrer com Jesus não há tristeza, sofrer com Jesus é muito bom, é o único sofrimento que é bom. Sofrer com Jesus é salvação, sofrer por Jesus e com Jesus é muito bom, porque as batalhas, todas elas são vencidas por Jesus. Porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que em todo será revelada. A criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus, pois ela está sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberada do cativeiro da decadência para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós, os filhos, aguardamos ansiosos pela volta do nosso amado Jesus, na esperança de que tudo aqui, todo sofrimento passará, toda tristeza cessará. Nós iremos para um lugar onde o ladrão não rouba, onde não haverá choro e nem morte e nem tristeza. Versículo 22, porque sabemos que toda a criação está gemendo e suportando angústias até agora. E não só ela, mas também que temos os primeiros frutos do Espírito. Da mesma forma, gememos interiormente, esperando a nossa adoção como filhos, a redenção de nosso corpo, porque nesta esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como alguém espera aquilo que vê? Mas se esperamos o que não vemos, aguardamos com paciência. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração conhece a intenção do Espírito, porque ele intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Embora esperamos com esperança, porque nós não vimos a Jesus, nós sentimos. Quando Jesus ressuscitou, alguns não o viram, e ele chegou e se apresentou, e naquele momento Tomé não estava, e ele duvidou, ele disse: eu preciso tocar na ferida. Eu vi a hora que o soldado jogou a lança do lado, eu quero tocar ali para ver se é ele mesmo. Eu vi a hora que colocaram os pregos na mão dele, eu quero tocar, quero enfiar o dedo ali. Jesus se apresenta para ele e ele cai de joelhos e reconhece: tu és o Deus, tu és Jesus, porque eu posso tocar. Aí Jesus fala para ele: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, Tomé.
Tem aqueles que necessitarão tocar em Jesus. Tem aqueles que necessitarão viver os milagres de Jesus. Mas tem aqueles que creem simplesmente pelo fato de saber que Jesus morreu na cruz um dia. Se estamos aqui é porque nós acreditamos. Embora, às vezes, nos falta a esperança. Embora às vezes fraquecemos, embora às vezes não entendemos, mas não desistimos. Aí o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ele vai até Deus com gemidos inexprimíveis, com palavras que não se pode explicar. E ele intercede já sabendo, porque ele sabe qual é a perfeita vontade de Deus. Ele não vai lá pedir algo que Deus não irá nos dar. Ele vai falar com Deus algo que a resposta virá. Então, precisamos entender essas coisas. Versículo 28 diz assim, ó. Versículo 28 de Romanos 8. Pois sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Pois aqueles que antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, os que chamou também justificou, os que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por ti, quem será contra você? Mas é necessário saber que Deus é por nós. Deus, Ele é por mim. E eu tenho certeza que aquele que se levantar contra você pagará um preço. Porque ninguém será contra você quando Deus é por você. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará também com ele gratuitamente todas essas coisas? Quem fará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deixa falar. Deixa acusar, acusem sem prova, falem. Mas uma coisa eu sei, quem me justifica é Deus, quem te justifica é Deus, porque Ele mesmo te justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, ou antes, que ressuscitou. E qual será a direita de Deus, e qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ou seja, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus, não foi a pessoa que te machucou, não foi a pessoa que te persegue. Portanto, não abandone a Cristo por causa de ninguém, não te afaste de Cristo por causa de ninguém, porque quem te guarda é Deus. Quem morreu por mim e por você foi Jesus, não foi o homem. Quem nos separará do amor de Cristo? O que pode nos separar do amor de Jesus? Será que é a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? O que está te afastando de Deus? O que te afasta do amor de Deus? Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Está atribulado? Está? Está angustiado? Está pensando em desistir? Está pensando em abandonar o Senhor? Muitos já desistiram, muitos já abandonaram quando essas coisas vieram. A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Muitos já desistiram no caminho, muitos já começaram, foram abençoados, mas quando vieram essas coisas se afastaram. E a Bíblia está falando, nada dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus. Versículo 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Você ama Jesus? Ama? Pois por amor dele nós somos entregues à morte todos
todos os dias. O diabo, ele não está satisfeito com eu e você servindo a Deus. Todo dia ele está nos perturbando, todo dia ele está nos perseguindo. É porque você não percebe, é porque você não vê. É porque Deus envia os anjos para nos proteger. É porque há um exército, existe um exército de Deus nos guardando, existe um exército de anjos nos guardando, e nós não percebemos as grandes batalhas espirituais que todo momento está a nosso redor. Mas por amor de Ti, Senhor, somos entregues como ovelhas para o matadouro. Por amor de Ti. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por todas as coisas. Afasta um pouco essa placa aí para ela entrar com a moto, Cleiton, faz favor. Não põe em pé não, que o vento derruba e pode machucar alguém. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores se nós permanecermos. Aí as pessoas abrem a boca e falam esse texto, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Baseado no texto que Paulo diz, mas ele se esquece que Paulo diz: eu sei o que é andar com dinheiro, eu sei o que é andar sem dinheiro, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter abundância, eu sei o que é viver na chuva, eu também sei o que é viver no seco. Aí ele fala, sabe, eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ser humilhado, eu já dormi na chuva, eu já dormi no mato, eu já dormi no sereno, eu já passei por todas as coisas, e eu posso, sabe, todas as coisas naquele que me fortalece. E aqui o texto está dizendo, mas todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisas são essas? Essas coisas aqui. A perseguição, a angústia. Se permanecermos firmes, seremos mais que vencedores. Então entenda de uma vez, servir a Jesus não é simplesmente levantar as mãos, é dizer sim também à vida que Ele tem para te dar. É permanência, é permanecer. Jesus não está atrás do crente mais forte, Ele não está atrás daquele que ora mais, daquele que canta mais. Jesus está atrás daquele que persiste, daquele que insiste, daquele que não desiste, daquele que passa pelo que for, mas ele continua passando. Eu te amo, Jesus. Embora ele não entenda porque está assim, ele não entenda porque o coração dele está assim, ele não entenda porque as coisas ao seu redor estão tudo, sabe, ruindo. Ele não entende porque que ele não consegue avançar, todo mundo avança, ele não consegue, mas ele não desiste de Jesus. Espera, uma hora chega, uma hora tudo se resolve. Mas se desistir é a pior coisa que o crente faz. Desistir é como um computador sem antivírus, é como ter uma doença e não ter remédio. É como ter um carro e não ter o carro estar sem pneu e sem motor. É como ter um sapato, mas ele está sem solado. Viver sem Jesus é assim. É ter um corpo, mas não ter vida. É ter uma mente, mas essa mente não funciona. Aquele que não tem a Jesus, a mente não funciona. Não para aquilo que vai trazer benefício para ele, mas para aquilo. A mente só funciona porque inclina para as coisas ruins, não inclina para aquilo que vai fazer você avançar. Aquele que não tem Jesus, os braços não funcionam como tem que funcionar, as pernas não funcionam como tem que funcionar, nada funciona bem. Porque falta o principal, falta Jesus. E a pior coisa é desistir. Desistir não vale a pena. A gente desiste de coisas ruins, a gente desiste de coisas que estão nos atrapalhando, mas desistir de Jesus, aquele que nos orienta. Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a
vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele é o nosso farol. Ele, sabe, é a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que nos acorda toda manhã. Ele é aquele que nos sustenta. Ele é aquele que, quando estamos doentes, nos cura. Ele é aquele que não te deixa triste. Ele é aquele que não te deixa caído. Podemos cair. Olha, sabe o que eu fico observando? É que durante muito tempo a igreja evangélica viveu de uma forma em que os crentes não podem andar triste. Que é isso, gente? Quem disse que crente não pode andar triste? As pessoas olham para um cristão, para um pastor e querem ver ele sempre sorrindo. A pessoa sempre tem que ter uma boa palavra na boca. Quem te falou isso? Eu sou igual a você, você é igual a outra pessoa, sabe? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Porque o cristão não entra em depressão. Quem te falou isso? Porque o cristão, parece que quando a pessoa aceita Jesus, venderam algo que não é bíblico. A pessoa aceita Jesus agora, a pessoa virou super Deus, super crente. Cara, o crente não pode ser assaltado? Pode sim. O crente não adoece? Adoece sim. O crente precisa cuidar do seu corpo, sim. Que evangelho é esse? Você vai para a Bíblia Sagrada, você vai encontrar lá Davi em várias situações mal. Davi, um cara, sabe, um guerreiro valente, entrando numa caverna, sabe, para morrer, triste, amargurado. E lá ele encontra mais uma quantidade gigantesca de homens. 300 homens também amargurados, numa caverna chamada a Caverna de Adulão. É o lugar onde só a escória estava lá, as pessoas, sabe? Você vai ver Elias. Você vai ver Eliseu. Homens, sabe, com a vida impecável diante de Deus, mas tiveram seus momentos difíceis. Aí veio uma pessoa, porque aceitou Jesus. Se você está triste, meu querido, vá orar. Se você está triste, peça ao Senhor. Se você não sabe o que dizer, peça ao Espírito Santo que ore, que interceda por você, para que a alegria volte. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que tem muita gente aí decepcionado com o Evangelho. Porque ele chega em um culto abençoado, com louvor, abençoado, aquela atmosfera gostosa, e ele, sabe, chega o momento do apelo, a pessoa está com a vida toda destruída, aí ela vê Deus falar com ela, ela levanta suas mãos, se entrega a Jesus, e ela sai dali, sabe, radiante, minha vida mudou. Mas quando ela põe o pé no lado de fora, está tudo lá esperando. Ela precisa entender que a partir de agora ela já não está mais só. Agora vai ser de fé em fé, sabe? É de fé em fé. É o processo agora, só que agora o processo você não está mais sozinho. O processo agora vocês têm o Espírito Santo, você tem Jesus, você agora tem ferramentas. Você agora vai entender que você agora tem os frutos do Espírito que você precisa buscar diligentemente. Você agora vai entender que a sua mente não pode mais estar inclinada para as coisas da carne, que tem que estar inclinada para as coisas do Espírito. Você agora, olha quanta ferramenta aparece. Porque bem melhor do que dizer que você está errado é ensinar você a corrigir o erro. Então, ir para Jesus é ganhar ferramentas para vencer. Porque a Bíblia diz o fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dos momentos, sabe, Deus precisa, Deus, não digo Deus, precisamos passar por processos. O ser humano só aprende no processo. A gente só aprende passando pelo processo, pelo deserto. Como diz o mundo ditado, o mundo é uma escola.
Tem pessoas que só vai aprender a amar quando ela for desprezada. Tem pessoas que só vai entender o que é dormir na rua quando ela dormir. Tem pessoas que só vai entender a sua dor quando alguém te machuca, quando essa pessoa machucar ela. Tem pessoas que é difícil. Claro que tem gente que tem empatia, né? Tem pessoas que ela se coloca no lugar do outro. Tem pessoas que é amorosa, tem pessoas que é compassiva, tem pessoas que é longânima. Tem pessoas que parece que veem este mundo para prejudicar o outro. Parece que a missão da pessoa é fazer o papel do diabo aqui na terra. E essa pessoa só muda através de Jesus. Porque, versículo 38 de Romanos 8, porque eu estou convencido. Paulo diz, eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Você tem certeza? Eu tenho essa certeza. Paulo disse, eu estou convencido. O problema é que muita gente está convencido, ao invés de convertido. E Paulo aqui diz, eu estou convencido. Eu tenho a certeza. Eu sei do que estou falando. Mas tem gente que não se converteu a Cristo. Ele se convenceu, mas não é o convencido que Paulo está dizendo aqui. Ele acha que ele é crente, mas ele não crê. Ele acha que tem esperança, mas a esperança dele é naquilo que vê. A Bíblia diz que aquilo que você vê não é esperança. Assim como eu disse que Tomé queria tocar, deixa eu tocar, deixa eu ver, senão eu não acredito. Mas dias difíceis virão, mas passará. Tudo passa nessa terra. Nada é para sempre. Toda vez que você estiver enfrentando um problema, qualquer que seja, coloque uma coisa na sua cabeça: vai passar. Nada é eterno. Eu falo isso convencido. Nada é eterno, Cleiton. O amor, estou falando de coisas terrenas, a paixão, o ódio, a perseguição dessa terra, tudo passa. Você não vai viver apaixonado até morrer, não. Você não vai viver odiando até morrer, não. Você não vai ser perseguido pela mesma pessoa até morrer, não. Você não será lembrado, não, tudo passa. Os reinos passam, os reis passam, o homem mau passa, o homem bom passa. Tudo passa. Não há dor que dure para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela se renova toda manhã. As misericórdias se renovam toda a manhã. Assim como o sol nasce todos os dias. Porque a terra gira. E você gira com ela. Tudo passa. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu digo a vocês, se convença
convertam. Converta o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai. E aí você não verá dificuldades de servir a Deus. Sabe? Quando a sua alma estiver fraquinha, quando a sua mente estiver dizendo para você desistir, quando a sua mente estiver, o seu coração, as suas ideias, segura a onda, relaxa, deixa essas ideias passar, confirma, vê com Cristo se é isso mesmo, porque eu estou bem convencido que nem a morte nem a vida não tem a ver com viver ou morrer. Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu viver, eu vivo para Jesus. Não tem perda. Aí ele fala, nem os anjos. Porque tem gente que não aguenta ver um anjo, né? Olha o anjo ali, olha o anjo lá. Tem um anjo, oh, mãe, vi um anjo. Deus, eu quero um anjo. É um anjo. Nem os anjos. Tem gente abandonando Jesus porque é de anjo. Tem gente que cultua anjos. Tem gente que cultua demônios. São anjos caídos. E tem gente que cultua os anjos de Deus também. Te via nas cartas de Paulo, fazer culto aos anjos. Paulo disse que nem isso, nem esses movimentos, nada. Muita gente está se afastando do evangelho. Muita gente está sendo decepcionada porque desses movimentos de anjo, de revelação. Ele te disse, Deus está te falando, Deus está falando nada. Aí Paulo fala, essas coisas também não vou me afastar. Porque tem gente que levou uma profetada de alguém que disse que Deus disse algo que não disse, e aí não acontece, a pessoa se decepciona e se afasta de Jesus. Ela não se afasta da pessoa que profetizou mentirosamente, não. Ela se afasta de Jesus. Paulo está dizendo, isso não vai me afastar. Nem os principados, aqui o que? Os demônios, sabe? Os demônios, a opressão maligna, perseguição do diabo não irá me afastar, porque eu também sei combatê-los. Deus já te deu, sabe, a autoridade. Nem o presente. Tem, só vive no presente. Está tão ansioso, está tão angustiado. O presente, vem agora. O presente pode significar que as festas, o momento, tem gente que só vive o momento. Vamos viver o momento, vamos selar o momento. E aí quebram a cara, se decepciona. Porque vive o presente, vive o momento ali, ó. Aí se decepciona, se afasta de Cristo. Nem o futuro. Às vezes faz planos e mais planos e mais planos, aí não acontece como ele planejou, aí se afasta, desiste. Confiou em alguém, vou fazer tal plano porque fulano vai me ajudar, chega lá na frente, fulano dá para trás, lhe trai, ou lhe abandona, ou também não pode honrar com o que falou. Aí você faz o que? Se afasta dele? Não, se afasta de Jesus. Nem os poderes. Interprete como quiser. Os poderes pode ser a natureza. Teve agora Rio Grande do Sul, o poder da natureza alagou. Tem pessoas que vai se afastar de Deus porque das calamidades. Tem pessoas que vão até culpar a Deus pela morte dos filhos, pela morte de criança. Tem pessoas que vai se achegar mais a Deus. Porque as pessoas constroem suas casas e não só Rio Grande do Sul, mas outras cidades, nossa cidade, por exemplo, ao redor de rio, de mares, e quando aí entulha tudo, né? Até que chega um momento que a natureza toma o seu lugar e aí o culpado é Deus.
Paulo diz que nessas tragédias podem afastar. Poderes podem ser também os líderes, os políticos, as pessoas que exercem um poder sobre sua vida, que lhe decepcionam e você também desiste. Paulo disse: não vou desistir, eu já sei nem a altura, nem a profundidade, dimensões, espaço, não é o local, não é, sabe? Não é o local que vai me fazer me afastar do Senhor. E nem qualquer outra criatura. Poderá nos separar do amor de Deus. E esse amor está onde? Está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para amar a Deus só através de Jesus. Porque ninguém viu o Pai a não ser o Filho que do céu desceu. Quer amar a Deus? Ame a Jesus. Não quer ser rejeitado por Deus? Não rejeite a Jesus. Quer ter paz? Abrace a Jesus. E assim encerramos essa palavra de hoje com a certeza de que cada dia que passa, cada dia ficará mais difícil servir a Deus. Difícil para quem não entende o que diz aqui o texto. Versículo 31 do capítulo 8. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 33. Quem fará acusações contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Então, você já sabe que os dias serão difíceis, mas nada te acontecerá, porque Deus é por você. Deus está no controle. Confiar é assim, é se entregar, é se lançar e confiar. E você verá que sua vida, independente de governo, independente de como o mundo esteja, você viverá em paz e em santidade. O mal não te fará mal algum. Mas é importante estar pertinho de Jesus, se esforçar. O céu é tomado às forças. E morar no céu não é para qualquer um. E morar no céu é para aqueles que persistem. Não é nem os mais fortes, é os persistentes. A corrida, essa é a única corrida que todos serão coroados se continuar. Não é quem chega primeiro, não é que tem a melhor performance, é quem permanece. Amém? Vamos ficar de pé. Deus nos ajuda a prosseguir, nos ajuda a dizer assim como Paulo, ter certeza, ser convencido que as frustrações desse mundo não nos afastará de Ti, que a nossa carne não nos afastará de Ti, que os nossos pensamentos não nos afastará de Ti, que a largura, a profundidade, que espaço, que nem poderes, nem anjos, nem demônios, nada vai nos afastar de Ti. Fome, nudez, doença, nada nos afasta de Ti. Mas que possamos viver de fato essas coisas. Deus, somos falhos, às vezes nosso coração nos prega peças, às vezes a nossa mente nos prega cada coisa. Mas eu te peço, Espírito Santo, nos ajuda a vencer. Te entregamos o controle de nossas vidas, te entregamos tudo que nós somos. Abençoamos, Senhor, cada vizinho desse, da esquerda, da direita, do fundo, da retaguarda, da frente.
Toma essa rua em tuas mãos, que não haja assalto nem arrombamento. Ao redor dessa igreja, protege as famílias. Nos protege, nos leva em paz e segurança, nos dá uma noite de sono tranquila, reparador. Nos dá um resto de semana abençoado, um mês abençoado, um ano abençoado. Que aqueles que ouviram a tua palavra guardem-as no seu coração. E que as pessoas que um dia se afastaram, se recuaram da caminhada, que elas possam encontrar o caminho de volta, que elas possam encontrar a ti, Jesus. Mais uma vez essa igreja fez o seu papel, pregar o evangelho para aqueles que querem, para aqueles que têm o desejo de ouvir, para aqueles que querem ter a sua vida mudada, porque o teu evangelho é de aceitação. As pessoas precisam aceitar esse evangelho. Eu não sei porque o Senhor ainda continua nos permanecendo aqui neste local, mas estaremos aqui até o Senhor mandar, até o dia que o Senhor quiser. Mas que todo devorador, todo roubador de palavras caia agora por terra, em nome de Jesus. Que as pessoas possam ouvir e guardar essa palavra no coração e procurar correndo se entregar a ti. Te agradecemos pelos ofertantes dizimistas desta casa, aqueles que o Senhor tem levantado. Levanta mantenedores, Jesus, levanta pessoas para nos ajudar financeiramente, levanta pessoas para nos ajudar também a carregar essa obra, para que possamos fazer mais. Te entregamos, Pai, Believe Dance em tuas mãos, iremos realizar esse projeto. Não permita que ele aconteça se não for da tua vontade. Tu conheces o nosso coração, o nosso desejo. Deus, nós não queremos fazer nada para nos aparecer, nós não queremos isso, não desejamos isso, mas se é da tua vontade, Senhor, nos ajuda a concluí-lo, para a honra e glória do teu nome. Nos dá uma semana abençoada, nos traz no domingo, para juntos cearmos contigo e o Senhor conosco. Por isso, Senhor, eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você. E você diz amém. Está encerrado, em nome de Jesus. Amém?